Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você para esta noite. Nós vamos iniciar uma série. E a ideia dessa série é justamente nos levar a compreender uma das razões, ou a razão principal, pela qual o mundo está como está. Desde que mundo é mundo, a gente tem percebido na história da humanidade as guerras constantes, as crises constantes, as pandemias, as epidemias, as catástrofes humanitárias, a fome, a seca, terremotos, furacões, grandes catástrofes ao longo de toda a história. É perceptível que ao longo desses 2000 anos, pelo menos 100 grandes catástrofes aconteceram no mundo. Das pandemias que trabalharam ao longo desses 2000 anos, que apareceram, muito especialmente do século XIII para cá, ao todo, essas grandes pandemias que já vieram, epidemias também, como febre, a peste negra, como gripe espanhola, como varíola, como cólera e outras coisas mais, AIDS, tudo isso já ceifou mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas só por conta dessas doenças. É certo que o mundo vive em uma aflição constante. E agora, muito especialmente nesse tempo, talvez em termos de aflição, é a maior de todas as eras. Até então, tiveram crises infinitamente maiores, doenças infinitamente mais corrosivas, mais destrutivas, mais violentas, que mataram milhões a mais. Entretanto, nada foi tão rápido e tão histérico e tão angustiante quanto essa. Talvez seja dado ao perfil emocional de nossa geração. Talvez não tenhamos essa estrutura que achávamos que tínhamos. Talvez as nossas fragilidades estão expostas mediante as notícias. O avanço da tecnologia e principalmente da velocidade da informação tem levado cada vez mais as pessoas a comentarem e a vivenciarem até aquilo que não é verdade, agasalhando em seus corações e alimentando dentro de si o medo, o pavor, a angústia e tantas outras coisas que são maléficas ao ser humano. Contudo, para tudo isso há uma razão. Naturalmente, o distanciamento do ser humano de Deus é a razão principal. Isso não se deu apenas agora, somos sabedores disso. É um fato trágico que acompanha a humanidade desde nossos pais Adão. Entretanto, os nossos dias é a plataforma primária do tempo do fim, daquilo que está determinado a acontecer. E, evidentemente, quer a gente acredite ou não, o fim há de chegar. Quer a gente creia ou não, as profecias bíblicas hão de se cumprir. Os fatos que compreendem o período de dor que antecede a grande tribulação virá. A grande tribulação e 7 anos de dor também virá. Portanto, esta não será a última crise, ou a última epidemia ou pandemia. Jesus disse que o princípio de dores seria marcado por pestes, terremotos, guerras e rumores de guerras em muitos lugares. Ele também disse que algumas coisas no céu seriam vistas, sinais extraordinários nos céus e rupturas na terra. Tudo isso é uma profecia longa, completada por muitos outros profetas, e vai se cumprir. Portanto, aquilo que disse o Senhor não precisa outro sinal, nenhum outro profeta precisa revelar tal coisa, porque já está revelado, já está na palavra. Não é motivo para termos o medo, nem a preocupação demasiada, porque já estava avisado, já tínhamos consciência, e isso nós não podemos negar. Entretanto, é preciso notar o porquê de toda essa situação. Como é que chegamos a esse ponto? Ou por que chegamos nesse ponto?
Dá a impressão que os limites da humanidade não só está chegando ao fim, mas também nos leva a pensar o porquê está chegando ao fim. E dessa forma, talvez o fim demore ainda uma década, 5 décadas, um século, ou talvez seja amanhã, não sei. Não cabe a nós sabermos, nem tampouco determinarmos, ou buscar interpretação acerca disso. Mas cabe a nós compreendermos a palavra e vivê-la com intensidade, justamente nos dias finais. Nas palavras de Jesus a João, quando encerrado foi na ilha de Patmos, e receber a revelação de Deus, no último capítulo, nos textos finais, Jesus disse a ele de maneira clara, que aquele que estiver vivendo nesse tempo deve de reiterar a sua justiça. Se é justo, deve buscar ser mais justo ainda. Se é santo, deve santificar-se mais ainda. Se é puro, purificar-se-á mais ainda. Por quê? Porque ele diz que o que é injusto cometerá mais injustiças ainda. Que o que é impuro cometerá mais impurezas ainda. Que o que peca, pecará com mais força. Mas aqueles que entendem a palavra, ou ouviram-na, e querem obedecê-la, devem sim pautar as suas vidas, sempre buscando a melhora, o entendimento, a compreensão, e da mesma sorte, obtendo tudo isso dentro de si, não podemos nos calar, nem guardar isso para nós. Fomos colocados como instrumentos de Deus, para anunciar ao mundo o juízo, anunciar às pessoas a possibilidade que elas têm de encontrar Jesus e serem salvas, de demonstrarem a todos através de nossa vivência o nível de amor e paz e relacionamento com Deus, para que eles saibam que também podem ter tal coisa, que podem ter a sua esperança segura em Jesus. Precisamos ter essa consciência de que a oportunidade está sendo dada agora, todos os dias. Está diante de nós essa facilidade, mediante as perguntas acerca das incertezas do Covid, mediante as angústias esboçadas quanto às tribulações que as pessoas vivem, mediante a apreensão quanto ao dia de amanhã. São todas razões para que possamos assim tecer um diálogo de amor e graça, na perspectiva de trazer luz a essas almas cansadas. Perceba, portanto, que como luzeiros, devemos saber razões pela qual o mundo está assim, e compreender a palavra de uma maneira clara, simples, e poder responder às pessoas que nos indagarem. Porém, mais que isso, devemos estar prontos a ensinar, e acima de tudo, devemos estar prontos a viver, para depois ensinar. É por essa razão que esta noite eu vos convido a compreender uma série de princípios bíblicos, basilares, fundamentais, imutáveis e permanentes, que a palavra do Eterno nos expõe, e que foram amplamente, maciçamente, ao longo do tempo, das décadas, dos dias, dos meses, dos anos, sendo desprezado, substituído, ignorado. E agora, a maioria das crises são provocadas exatamente pela não observância desses princípios basilares. E essa não observância leva o ser humano a colher aquilo que planta, seja através de uma palavra, seja através de uma ação ou atitude, ou seja através de qualquer coisa que se comete. Tudo a gente colhe. E é um direito que Deus deu ao ser humano de escolher o tipo de semente.
mediante essa escolha eu devo saber que é inevitável a colheita. Por isso Deus me diz: saiba o que você planta, porque aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então estamos a viver uma colheita que está apenas começando. Paulo diz em Gálatas 6,13 que é inevitável que isso aconteça. Essa colheita virá de maneira abundante. Eu diria que esses são os primeiros frutos. Talvez você seja como eu, não queira estar aqui para ver os frutos finais. Eu não quero. Mas o certo é que é preciso observar a palavra e vislumbrar nela onde foi que a humanidade errou, onde foi que a gente de alguma maneira cooperou para esse erro, ou estávamos nesse erro, e que agora podemos assim orientar as pessoas, ao menos orientar as nossas casas, nossas famílias, para que observem a palavra de Deus. Então perceba que aquilo que o Espírito Santo tem ministrado a mim, como seu irmão menor, seu servo menor, tenho eu o dever de lhes transmitir na íntegra a ideia de Deus. E cabe a mim, cabe a você, querer aceitar ou não essa palavra, entender ela e aplicar ao coração ou não. Todos têm essa escolha, mas é certo que aqueles que assim o fazem, igualmente colherão fruto das escolhas. Perceba, portanto, existe todo o conteúdo bíblico, uma série de orientações do Senhor, para que possamos andar no caminho reto. Mas para que essas orientações elas sejam aplicáveis. E em suma, toda a Bíblia é um livro de instrução e orientação. Mas o Novo Testamento é onde a gente se baseia, mediante a graça recebida em Jesus, para que todos aqueles ensinos e orientações de uma vida prática, santa e pura e reta, possa ser compreendida e praticada. Mas para que o novo, dentro dos conceitos de Jesus, transmitido aos apóstolos e estes a nós, possam ser práticos e aplicáveis, tendo fundamentos. Deus estabeleceu esses fundamentos no Antigo Testamento. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todo o Antigo Testamento é sombra dos bens futuros, é a plataforma dos ensinos do Novo, é o princípio estabelecido para que a casa celestial seja fundamentada no Novo. Então um completa o outro. Tudo que Deus estabeleceu de princípios, de fundamentos, Ele o fez no Antigo Testamento. E todo o ensino da prática desse princípio e fundamento está no Novo Testamento. Tudo aquilo que Ele quis estabelecer como base para a vivência humana, Ele o fez no início de todas as coisas. E construiu a humanidade em cima disso. E ao longo dos anos, das eras, dos tempos, a humanidade tem feito de tudo para desprezar esses fundamentos. E constrói suas casas sobre a areia, como disse Jesus. Então vem a enxurrada, a chuva e o vento, e leva embora a sua edificação. Mas aqueles que observam a palavra e por ela vivem, eles fundamentam suas casas espirituais sobre a rocha. E mesmo que venha a inundação e a tempestade, não recolherá a rocha e nem destruirá a casa, porquanto seu fundamento é inabalável. É isso que Jesus ensina. E é com base nessas palavras todas que eu quero te levar a compreender que há pelo menos 3 palavras que definem tudo isso que vos disse. A primeira delas é a palavra princípios.
Princípios identifica exatamente o marco inicial, a pedra fundamental, a estaca de fundamento, a sustentabilidade de todo o edifício. Quanto maior for essa estaca, quanto mais forte é esse fundamento, mais alta pode ser a edificação. Portanto, princípios como fundamentos, eles são imutáveis, não são alterados. É por isso que você vê Jesus dizendo, quando pregava o Evangelho, ensinando no Sermão da Montanha, ele disse de maneira clara aos discípulos que o interrogavam acerca da lei: eu não vim destruir a lei, não vim abrogá-la, mas eu vim cumpri-la. Como quem estava dizendo, eu não vim aqui destruir o Antigo Testamento e validar um novo. Ele está dizendo, eu vim mostrar para vocês os princípios dele e como se vive esses princípios. O que Jesus faz é buscar todo esse fundamento e explicar a nós como colocar em prática, dando-nos condições para isso fazer. Por isso que toda a sua vida, ao longo das suas pregações, foi um cumprimento total da lei. Ele mesmo disse, eu não vou tirar da lei nem um jota, nem um tio, mas toda ela será cumprida. E ela se cumpriu plenamente em Cristo. Ele aguardou, a obedeceu e a praticou como fundamento. E a sua graça nos acolheu para que por ele pudéssemos viver esses fundamentos, uma vez que não éramos capazes de vivê-los sem Cristo. É por isso que nele somos justos, sem ele injustos. Perceba, portanto, que a observância desses princípios não podem ser desprezadas. Elas foram vividas por Jesus e orientadas a nós para que vivêssemos. Princípios, portanto, são imutáveis. Não se arranca fundamentos sem destruir a casa. Perceba que além de princípios, a Bíblia também demonstra ao longo de toda ela valores. Valores que eram respeitados, guardados, ensinados, transferidos de pai para filho, de geração para geração. Valores que se estabeleciam em fronteiras diferentes. Valores que eram diferentes em cada lugar, ambiente ou contexto familiar. Alguns desses valores norteavam a sociedade inteira, mas outros eram apenas de países ou reinos específicos. Perceba que isso é exatamente assim hoje. Valores são temporais, diferente de princípios que são eternos, imutáveis e impossível de arrancá-los. Valores não. Valores são mutáveis. Eles mudam de tempo em tempo, de geração para geração, de país para país, de região para região. Valores de 200 anos atrás não são os mesmos hoje. As pessoas, há alguns 40, 50 anos atrás, tinham valores de vestimentas diferentes de hoje. Eram valores importantes. Ninguém poderia vir à igreja, por exemplo, sem chapéu. Um homem sem chapéu era desonroso. Era um valor de seu tempo. Mas hoje, vir ou andar de chapéu é peão. É algo no sentido assim. Perceba, são valores temporais. São importantes. São necessários para uma conduta. Por isso que eles são alteráveis de família para família. Porque o valor que a minha família tem em conceitos morais talvez não seja o valor que outras famílias têm. E assim por diante. Valores são mutáveis, mas princípios imutáveis, inegociáveis, permanecem eternos. Mas uma terceira palavra é a palavra conceitos. A palavra conceito é o que determina a nossa compreensão
tanto de princípios quanto de valores. O conceito que se tem de um princípio é aquilo que a gente entende dele, que compreendemos dele. O conceito que se tem dos valores locais, nacionais ou mundiais, é a compreensão determinante na nossa vida daquele valor. Isso são conceitos. Como que a interpretação disso, como que o que se entende disso. Logo, é necessário para compreender e estabelecer esses valores que devem permanecer. Agora perceba que dentro desse princípio básico da palavra, é necessário entender que Deus, o Senhor, para construir um reino e estabelecer uma sociedade, fundamentar a humanidade, Ele não fez de qualquer maneira. Ele não teve a irresponsabilidade de colocar o homem no mundo e largá-lo ao léu, desprezá-lo a viver como quer, colocá-lo ali e deixá-lo livre para que ele pudesse dizer: eu não sei como viver. Não, ao contrário, para que ele fizesse a humanidade e entendesse, e a ideia de Deus, saiba disso, é que a humanidade desse certo. O plano de Deus sempre foi que a humanidade desse certo. Ele não fez o homem para dar errado. Ele não planejou Adão e Eva para pecar. Ele não desejou que eles pecassem. Ele não planejou o pecado. Mas ele antevia o que ia acontecer. E sabendo o que ia acontecer, planejou o livramento. Talvez você diga: então por que é que ele não impediu? Porque ele deu liberdade. É um direito que a humanidade tem de escolher se o ama ou se o despreza. É um privilégio dado por Deus. É maravilhoso. Perceba que é dentro dessa construção, ele estabelece os fundamentos necessários. Ele cria a plataforma para que o homem e a mulher construam uma sociedade. E ele estabeleceu 14 fundamentos básicos. O Antigo Testamento possui duas partes de concepção da ideia de vivência. A primeira parte são os princípios basilares de uma sociedade que Deus estabelece no princípio dela. O segundo são princípios espirituais de convivência em sociedade, que Deus estabelece a partir dele. Perceba que o primeiro ponto, ou o primeiro grupo de princípios, estabeleceu Deus para o fundamento sólido da sociedade, para que ela não se dissolvesse, não fosse destruída. O segundo é específico, trata de relacionamento com Ele, trata das ideias de Deus quanto à convivência com Ele e com o próximo, do que é chamado de 10 mandamentos, ou decálogo, ou lei de Moisés. Perceba que a primeira que vos digo essa noite são fundamentos que não é só para crente, não é só para a igreja, mas foi para a sociedade inteira, para todos os homens. São princípios basilares, fundamentais da construção de uma sociedade. A não observância desses princípios tende a ruir toda a estrutura social. Perceba como isso é importante. E eu quero te levar a compreender esses princípios. Obviamente que eu vou começar com alguns hoje. E eu vou pedir a você, por gentileza, me acompanhar em todas as semanas, enquanto eu estiver falando desses princípios, porque eles são importantes. E quero saber, nesses textos você nunca ouviu, e eu vou te mostrar isso pela palavra. Então não perca, quarta, domingo, estabeleça esse compromisso com Deus, de aprendizado, para que você ensine a geração. Observe,
na sua própria Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, se a gente quer entender princípio, tem que ir ao Gênesis. Se quer compreender fundamentos, Gênesis. Se quer entender a aplicação dos fundamentos, Evangelhos. Perceba que essa palavra nos norteia e também nos capacita a viver piamente, ser justos em um mundo mau. Se não percebam, Gênesis capítulo 1, vamos conhecer o primeiro princípio fundamental para o equilíbrio de uma sociedade. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O verso 26 traça o plano de Deus, a ideia originária de Deus na formação do homem e mulher, da humanidade. E o conceito de liderança, serviço, autoridade, governo, reino, está tudo no 26. Mas o 27 estabelece Deus, a partir da fala da criação, o primeiro fundamento, o primeiro princípio para esta sociedade ser equilibrada e próspera. Perceba o que diz a palavra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Perceba, eu vou ler de novo, justamente pela importância desse versículo. Diz-nos, de acordo com o que está na tua tela: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A minha Bíblia diz macho e fêmea os criou. Que princípio é esse que Deus estabelece aqui? Deixe-me olhar a hora. Deus estabelece um princípio extraordinário, do que chamo, ou do que Ele me ensina a chamar, de princípio social, da individualidade. É a primeira coisa que Deus estabelece como fundamento para que o homem entenda. O primeiro princípio que Deus planta dentro do homem e da mulher, que iriam estabelecer uma sociedade, é o princípio da individualidade. O que Deus expressa de maneira muito clara nesse texto, nos levando a compreender diante da sua palavra, é que essa origem do ser humano específica e clara, simples, e eu não quero aqui tratar desse conceito científico da origem do ser humano. Não quero entrar nessas partes, porque eu creio plenamente no que a Bíblia diz, que a humanidade inteira veio de Adão e Eva. Não importa se foi há 6, 10, 20 bilhões de anos atrás, não importa. Importa que Deus o fez assim. Essa é a ideia de Deus. Perceba que nesse primeiro princípio, a importância dele deve ser exalada. Deus deixa muito claro: façamos o homem e a mulher a nossa imagem. Homem, mulher, macho e fêmea. Perceba que nesse princípio encontra-se os valores norteadores de sexualidade, não de gênero, de sexualidade, e a partir disso, o gênero e padrão moral de individualidade. O que isso quer dizer? Que essa individualidade e sociabilidade plantada dentro deles os caracteriza como seres individuais. São seres independentes uns do outro. Homem, macho. Mulher, fêmea. Indivíduos diferentes, com corpos diferentes, com espaços diferentes, com gostos diferentes, com domínios diferentes. O primeiro princípio
regula, sem dúvida alguma, o padrão mais importante de uma sociedade. E que padrão é esse? O respeito mútuo à individualidade. O padrão mais importante como regra do bom viver é o respeito que eu tenho que ter para com o meu próximo, para com a individualidade do meu irmão, para com o espaço do próximo, para com o valor do próximo, o direito do próximo, a individualidade do próximo. Perceba que nesse contexto, Deus não só estabelece o princípio da individualidade, mas Ele norteia toda essa questão de homossexualidade e sexualidade, de homoafetividade e de sexualidade, cuja sociedade e o mundo tenta implementar e plantar, e orientar, e educar, e doutrinar, e desconstruir a ideia divina. Deus estabeleceu base, homem, mulher. Não tem meio termo. Não existe nele a ideia central de criar um terceiro ser, ou um terceiro gênero, ou uma terceira opção. Estabelece Deus esse fundamento, que embora seja deturpado pela humanidade inteira, ao longo dos séculos, e isso é justamente em razão do pecado centrado em si, do pecado que vive na carne, e por conta do pecado na carne, onde a pessoa mais cede à força dessa concupiscência, é onde ela vai executar a sua queda. O mesmo sentimento de pecar, desejo carnal de pecar, que tem um homem que possui atração por outro homem, é o mesmo desejo maligno de pecar que tem um homem a se prostituir com outra mulher. O princípio do pecado é o mesmo pecado, a mesma origem, o mesmo senso humano carnal, engendrado pelo maligno, é que leva o homem a mentir, a roubar, a matar, a se prostituir, a se corromper. É o mesmo princípio. Um luta contra um tipo de tentação, o outro luta contra outro tipo de tentação. A origem é a mesma, a fonte é a mesma, a natureza pecaminosa do homem. Ele nasce em pecado por conta da natureza herdada do pecado original de Adão e Eva. Perceba que essa orientação de Deus quanto à individualidade é dada ao Adão e à Eva, e dá a eles toda a orientação de como cuidar disso. Deus disse a eles que eles deveriam viver do jardim bem guardado, observando e se alimentando de toda a árvore, inclusive da árvore da vida. Mas Deus disse que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa árvore traria o conhecimento daquilo que estava dentro do ser humano, carne, daquilo que poderia brotar, carne. Deus estabelece essa orientação dizendo: não dê lugar a isso. Observe que Deus colocou Adão e a Eva no jardim para o lavrar e o guardar. Guardar do quê? Da tentação. É por isso que Jesus, em Mateus 6,9, quando nos ensina a orar, Ele ensina dizendo: ó Pai nosso, que estás no céu. Percebe
que ele prepara um relacionamento com Deus, para que Deus observe a nós na nossa fraqueza. E ele diz assim: não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele não está dizendo para orar ao Pai, para não permitir que a tentação venha, porque a tentação virá. Ele está dizendo, nos ensina a não cair, a ser firmes nela. Quando Deus estabelece esse princípio de individualidade, Ele coloca uma base divisora. Ele coloca a diferença radical, visível, pontual, tanto no homem quanto na mulher. E o que passar disso são conceitos e valores de imoralidade nascidas do sentimento carnal do ser humano. Embora na nossa geração, não sei, eu estou com calor aqui, tchê. Na nossa geração, a deturpação desses valores e a deturpação da palavra no sentido de desprezar esse princípio de individualidade leva a humanidade a viver o que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, e do versículo 18 em diante, ele diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou o que é isso. Ele está dizendo que não há como o homem recusar esses princípios, porque o que tem de Deus, para que o homem conheça Deus, Deus colocou no homem. Paulo está dizendo o que tinha de Deus para manifestar no conhecimento pleno do homem, Deus o fez, de modo que ele não pode recusar isso. Se não, perceba o verso 20: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ainda que eu queira, por conta da minha imoralidade e carnalidade, rejeitar os princípios fundamentais de sociabilidade humana, eu jamais poderei na eternidade me escudar em minhas desculpas, porque Deus manifestou seu conhecimento a mim, a todo ser humano. Se não, percebam, verso 21, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às suas concupiscências. Paulo está dizendo, Deus deu-lhes os fundamentos basilares, Deus deu-lhes os princípios necessários para viver em comunidade, em justiça, em paz, em amor e em salvação. Mas eles rejeitaram isso, negaram a Deus, desprezaram Deus e chacotearam e zombaram e fizeram para si o que quiseram. Então Paulo diz, pelo que Deus os entregou, como quem Deus está dizendo, ok,
Eu mostrei-lhes o caminho certo, lhes fiz indivíduos. Cada um de vocês escolhe o seu caminho. Por isso que a salvação é individual. A mulher não salva o marido e o marido não salva a mulher. A salvação é individual, como indivíduo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ele disse: vos entreguei as suas concupiscências. O que é concupiscências? Desejos exagerados da carne. Aquela fissura, loucura, fome de pecar. Paulo diz que Deus os entregou aos desejos exagerados de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Preste atenção nessa palavra, desonrar. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é isso? Lesbianismo, mulher com mulher. Continua sendo pecado, continua desonrando a Deus, continua desonrando seus pais, continua desonrando sua família. Princípios basilares continuam sendo desonrados enquanto viver nessa prática. E isso é uma prática, não é um direito divino, é uma prática humana. É ceder à tentação da carne. Ele disse: semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher. E qual é esse uso natural? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Por conta dessa escolha humana de deturpar a sua individualidade, de quebrar o princípio da forma como Deus os cria, homem e mulher. Ele não só cria, como você vai ver mais à frente, Ele estabelece esse princípio. E quando o homem quebra isso, ele abraça a sua consequência. Reclamam hoje do que o mundo vive, mas os últimos 3 anos, seja em festas de Natal, seja em festas da carne, seja em festas juninas, desonraram a Deus, zombaram de Jesus, fizeram pouco caso e chocarrices com as coisas sagradas. A fatura chega, a ira de Deus chega. Continuem nas suas mazelas, continue nas suas escolhas pecaminosas, continue tentando argumentar que Deus é um Deus de amor. E permita dizer, tem alguns artistas gospel,
usados por Satanás, deturpando a palavra, apoiando a pecaminosidade humana. Não podemos de maneira nenhuma rejeitá-los. Os amo, mas não posso amar a prática do pecado. Não posso amar o jeito que vivem. Do mesmo jeito que não posso amar a prática de um beberrão, de um adúltero, de um assassino, de um ladrão. Não posso. A sua alma tem um preço e eu gostaria de salvá-la. Mas eu não posso de maneira nenhuma dizer a ele: você pode continuar no pecado. Você pode continuar fazendo o que fazia. Porque o apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, e ele explica dos versículos 8 em diante, dizendo: gente, quem roubava não rouba mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Ele escreve em 1 Coríntios 6, 9. Ele encerra a porta, misericórdia, a porta do reino aos que praticam essas maldades. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso não mudou, queridos. Continua valendo. Continua igual. O que o Senhor ensina conta um princípio de individualidade. Quando há essa ruptura, Ele desonra o seu próximo, desrespeita o seu próximo, quebra o princípio do seu próximo. Quando um marido adultera, ele contamina o seu leito, ele macula o seu leito, ele fere a santidade do relacionamento, ele faz com que a outra parte se contamine com a miséria dele. Se a outra parte não sabe, então ela é santificada por Deus. E quando o marido a possui ou vice-versa, ele não a contamina por conta da santificação dela, se ela não sabe de sua mazela. Mas se ela sabe ou ele sabe de seu adultério, então ambos se contaminam. E ela concorda ou ele concorda com a prática. É uma desonra à individualidade para com Deus. É uma quebra de princípio relacional. Observe, quando essas coisas acontecem, o primeiro princípio do que trata de cada um dar conta de si mesmo a Deus, estabelece um padrão de vida, dois, que você vai ver na frente, e que uma vez quebrado, quando entra uma terceira pessoa na vida conjugal, esse padrão é quebrado, essa aliança rompe, e ela não rompe só aqui, mas ela fere o princípio estabelecido ali. Perceba, portanto, que a ideia de Deus é nos levar a compreender, se observarmos os seus princípios de respeito, de moralidade, da sexualidade que cada um possui. Homem é homem, mulher é mulher, e as pessoas precisam entender isso. O princípio pecaminoso que está em um, está em outro.
O desejo de pecar que está em um, está em outro. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,9, estabelece todos debaixo do mesmo perigo. Não há acepção. Não tem negociata. Não tem propina para com o divino. Não há acepção. Ele vai cobrar isso de todos. Não adianta o cara tentar condenar alguém que comete a homossexualidade ou é homossexual e deixar passar em branco aquele que é corrupto, que rouba. O homem pode até deixar passar, mas o escrutínio do divino, ninguém passa batido. A transparência de Deus não deixa ninguém às escondidas. Então perceba, a sociedade vem aos poucos destruindo esses valores. É tão terrível isso. Eu não vou nem falar de divórcio hoje, vou deixar para os outros princípios, até porque eu vou parar. Perceba como isso é nocivo. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e permita abrir um parênteses aqui para dizer a você, o que eu estou pregando aqui essa noite, eu prego com responsabilidade. É a palavra de Deus. Quer você concorde ou você não concorde, pode me chamar de homofóbico ou o que você quiser, eu sou crente e eu vou obedecer esses princípios até a minha morte. Pecado é pecado, eu te amo mesmo em pecado, mas eu não concordo que você continue no pecado. Porque você vai para o inferno se você não rejeitar o pecado e não correr para Jesus. Os braços dele continuam abertos. O reino continua esperando a sua decisão. Mas é uma decisão pessoal. Não é obrigado. É uma escolha pessoal. Feliz aquele que consegue escolher. Louva a Deus por estes. E eu conheço muitos. Tenho amizade com muitos, escolheram certo, venceram, entenderam que ele é um indivíduo, e Deus o fez como tal. Deus o fez homem, ou Deus o fez mulher. É um indivíduo diferente do outro. Perceba que de maneira muito clara, Deus não só estabelece esse princípio de individualidade, mas nos leva a compreender como a sociedade está fazendo com isso. Ela está levando aos poucos a destruição das bases. Aos poucos, aquilo que a gente tinha como fundamento e que nos deixava boquiaberto, vai nos convencendo. Há 20 anos atrás, por exemplo, quando você via um homem de mãos dadas com outro homem e trocando carinho na rua, a gente se escandalizava. Eu ainda me escandalizo, para falar a verdade. Dou conta não. Mas antigamente, nem eles faziam isso, porque tinham sentimentos, respeito à individualidade do outro. Como eu sou hétero, eu não posso desrespeitar quem não é, quem quer pecar. Mas ele também tem que me respeitar. Respeitar a minha individualidade. E isso a sociedade mundana vem quebrando. Como que a forma pecaminosa de ser tem que ser engolida goela abaixo, doa a quem doer. E aquilo que escandalizava nós há 20 anos atrás, observem, a maioria não se escandaliza. Parece normal. E permita, pais e mães, é uma febre satânica. Vigia seu filho, sua filha, porque o diabo está solto, faminto para destruir famílias. Por quê? Porque os princípios basilares da sociedade já estão ruindo. É por isso que há essa insegurança quanto à palavra. Perderam os fundamentos. E sem fundamento não tem edificação que fica em pé.
É por isso que esse tipo de comportamento, homem com homem, mulher com mulher, avareza, ladruagem, corrupção, parece um câncer na sociedade. Agora, nessa crise, quanta podridão está aparecendo, está dentro do homem. Esse princípio foi sendo deturpado. Quando eu invado o espaço do Anderson, eu rompo com a individualidade dele. É o limite dele, o espaço dele, o domínio dele, a vida dele. Eu preciso respeitá-la. Mas eu também posso não concordar com as escolhas. Mas ele também tem que respeitar o meu espaço. E isso vem sendo deturpado aos poucos, como quem diz: respeite a minha maneira pecaminosa de viver, mas eu não vou respeitar a sua maneira santa de viver. Essa é a ideia. O fato de eu anunciar contra o pecado me coloca na ponta de extermínio, de crítica, de zombaria, porque o fato de anunciar a verdade faz com que eu me torne errado sobre os conceitos de uma sociedade errada. Não é porque todo mundo faz errado que o certo se torna errado. Se todo mundo faz errado, eu preciso continuar fazendo certo, para que por meio disso eu tenha moral para abrir essa palavra e te dizer: arrependam-se, por conta que o juízo divino vem sobre nossas vidas. Disse o apóstolo Pedro, e eu encerro aqui esse primeiro princípio: o juízo começa pela casa de Deus. Pais e mães, busquemos a Deus com todas as forças. Pleiteamos essa batalha diante do Espírito Santo, pela vivência, pela santificação, pela pureza, pela santidade de nossos filhos diante do Senhor. Que os princípios basilares da palavra de Deus não sejam roubados. E é roubado na escola que teu filho frequenta, nos filmes que seus filhos assistem, ou os meus filhos também, que as nossas famílias assistem. Aos poucos o diabo está minando as nossas casas e ceifando os princípios que nos norteiam como sociedade, como família de Deus. Esse é um tempo de voltarmos à palavra, de ser crente de verdade, de escolher o caminho reto e permanecer nele. Esse é o tempo de sermos crentes de verdade. Eu quero orar por você. Quero orar para que essa palavra, que eu sei que não é doce, pode até ser amarga ao paladar, mas é necessária. Ontem eu fiz um exame terrível, mas necessário. Da mesma sorte, a palavra é forte, mas necessária. Rejeite-a ou aceite-a. Rejeite-a e aceite as consequências. Aceite-a e aceite as consequências. De toda forma que eu escolher, não posso fugir da minha colheita. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude como pais e mães, como formadores de opinião, como líderes de conexões, de conectes, de igrejas, de ministérios, como pais e mães, avós e avós, tios e tias. Busquemos a santidade. Vamos retornar à palavra.
Deus nos fez indivíduos e cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Se possível for, e você quiser orar comigo agora, talvez sendo confrontado com esta palavra, teu coração deseja dizer ao Senhor: estou lutando contra isso dentro de mim e não quero, seja qual for, seja corrupção, seja mentira, seja a vontade de roubar, seja o adultério, seja a pornografia, seja a inveja, seja a murmuração, seja a fofoca, seja o espírito de contenda, seja a discórdia, seja o que for. Se estiver lutando contra isso, em razão dessa tentação que tem te feito errar, oremos juntos agora. E se você quiser voltar para Jesus, mande uma mensagem aí no chat: eu estou voltando para Jesus. E a gente vai entrar em contato com você. Vamos orar com você, te ajudar a vencer essas tentações. Se quiserdes, ore comigo. Paizinho, mediante a tua palavra que acabei de entregar, mediante aquilo que a gente vem assistindo de braços cruzados, em nossas poltronas confortáveis, a desconstrução dos seus pilares, dos seus princípios, como a gente tem visto, Senhor, o diabo usando mecanismos públicos, sociais, midiáticos, usando conceitos que eram até então saudáveis, para deturpar toda a ideia da tua palavra e disseminar toda essa maledicência pecaminosa entre pai e filho, mãe e filha, e gerar esses desejos pecaminosos, cuja tua palavra condena homem com homem, mulher com mulher, esses desejos malignos de mentir, de roubar, essa inveja satânica engedrada que faz cobiçar o que o outro tem. Que no nome de Jesus, o perdão alcançado na cruz possa alcançar esse coração agora, que se arrepende, que pede ajuda. Eu lhe peço, meigo Espírito Santo, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem sara, o Senhor é quem convence, o Senhor é quem orienta pela palavra. Então que a tua palavra queime nesse coração até que ele compreenda. Que a tua palavra fortaleça quem está se levantando agora dessa queda maligna. Que a tua palavra perdoe e fortaleça para que esse cidadão vença esse desejo exacerbado de sua carne, e que as individualidades humanas possam ser preconizadas em forma respeitosa, em forma justa, em forma real, como um padrão de vida, onde o meu espaço seja respeitado tanto quanto eu respeito o espaço até de quem peca, mas que o meu direito de discordar, tanto quanto o direito que os outros têm de discordar do que eu prego, seja valido diante dessa sociedade, Senhor. Mas acima de tudo, que a tua palavra os convença, pois os céus os esperam, e a salvação eu sei que só vem, Senhor, por um coração arrependido. Então, em o nome de Jesus, perdoa os pecados daqueles que a ti recorrem agora. Perdoa, Senhor, toda sorte de males que já causou, e não importa o que causou até agora, ou o que aconteceu até agora. Apaga esse passado na vida dessa pessoa, Senhor, e de hoje em diante ele seja um novo ser, que um novo nascimento faça dele um filho seu, e o teu nome seja glorificado. Porquanto diz a tua palavra que a salvação está centrada naquele que em ti crê,
Mas aquele que rejeitar esse perdão, a condenação é certa. Então, Paizinho, por misericórdia, convença o homem dos seus pecados, convença as mulheres dos seus pecados, nos convença de nossas mazelas e fragilidades, e que saiamos esta noite dispostos a santificar-nos e a nos guardarmos diante do mal que nos rodeia. Assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, e os abençoo em o nome de Jesus. Que a Tua palavra os abençoe em nome de Jesus. Que esta semana o Teu Espírito os guie em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, seu favor e amor, venha resguardar toda a sua casa, toda a sua família, todo o seu negócio. E que esta semana, ainda que para o mundo seja um caos, para ti seja uma bênção, em o nome de Jesus o Cristo. Assim eu oro, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por você ter ficado até aqui. Um grande abraço. Espero ver-te na quarta-feira, em nome do Senhor. Fica na paz.